Olá, eu sou a Bel Pesce, empreendedora e escritora. Estou aqui com o Rei, que também é empreendedor e escritor. Nos livros dele fala sobre inovação. Vamos falar sobre um dos temas que esse livro, Innovation Squared, Inovação ao Quadrado, traz. E o tema de hoje é inteligência artificial. Rei, eu adoro esse tema. Obviamente, nos meus tempos de MIT fiz várias aulas relacionadas a esse tema. Só quero que você explique para o pessoal, afinal, o que é inteligência artificial? Esse tema é um dos temas que se falava muito nos últimos tempos, né? A inteligência artificial é uma inteligência artificial. Brincando. Bom, a inteligência artificial é dotar um computador, né, um robô, né, que tem um computador dentro, e conseguir repetir tarefas, né, e habilidades que o ser humano consegue fazer, né? Ou seja, a gente difere dos animais pela nossa inteligência. Então, capacidade de fazer contas matemáticas, capacidade de analisar emoções, capacidade de fazer uma série de coisas que só o ser humano faz. Esse tema, essa área de estudo de inteligência artificial, ela surgiu na década de 50, logo após o primeiro computador, né, que em 1946, o primeiro computador eletrônico foi inventado. E ela foi muito fascinante na década de 50 e 60, e de repente, durante 20, 30 anos, ela ficou meio no limbo, tá? Uma das razões é que não existia ainda poder de processamento suficiente, de computação, né, de inteligência suficiente, para que a inteligência artificial conseguisse chegar. A galera já estava desenvolvendo ideias, já sabia. Sim, já tinha teoria, né? Mas faltava mais ou menos igual a realidade virtual que a gente falou no capítulo 6. A gente não tinha ainda computadores poderosos o suficiente para colocar aquelas teorias de forma prática. E a inteligência artificial voltou no final da década de 80 e ela conseguiu muita tração nos últimos 10 anos. Houveram avanços muito, muito legais nessa área, e hoje a gente está num mundo rodeado de inteligência artificial e a gente não sabe como. Por exemplo, o filtro de spam, né, de mensagens indesejáveis do seu e-mail, utiliza inteligência artificial para saber quais mensagens são que você quer receber, quais mensagens você não quer receber. O Siri do iPhone, né, quando você fala, eu quero fazer alguma coisa, ele utiliza a inteligência artificial. Ainda é simples, mas é uma inteligência artificial. Videogames utilizam inteligência artificial, por exemplo, quando você está jogando contra um inimigo que é controlado pelo computador, ele utiliza técnicas por exemplo, de afastar de você ou de se defender de você, que o computador está pensando de acordo com o seu comportamento. E por aí vai. Então a gente está num mundo rodeado de inteligência artificial, né, ainda de forma bastante simples, mas o tema tem tomado uma proporção muito grande ultimamente. Tem algumas categorias diferentes, né, quando a gente pensa em inteligência artificial. Vamos começar com Weak Artificial Intelligence, que é tipo a inteligência artificial mais fraca, como eles chamam, né? Weak. Ou mais específica. Mais específica. Tanto faz. Então, esse termo ele refere a uma inteligência artificial que faz apenas uma coisa muito bem. Por exemplo, inteligência artificial de um jogo, né? Ele sabe apenas se defender de você. Se você pedir para ele analisar seu comportamento ou fazer algumas contas matemáticas, aquele tipo de algoritmo não sabe fazê-lo. Carros autônomos, né, que estão bastante na moda agora, carros que dirigem sozinhos. Eles têm um tipo específico de inteligência artificial, que é chamada de Weak, né? O nome talvez seja um nome diferente do que deveria ser, mas ele é uma inteligência específica para aquilo, que é dirigir sozinho, ou seja, evitar obstáculos, evitar atropelar alguém, reconhecer o terreno, etc. Quando a gente coloca vários desses tipos específicos de inteligência artificial e junta todas, atingindo uma capacidade próxima do humano, você gera um modelo de inteligência artificial que a gente chama de strong, né, no inglês, ou forte, ou mais generalista. Tá? Então, por exemplo, numa inteligência artificial generalista ou forte, um computador saberia fazer várias coisas ao mesmo tempo com uma qualidade próxima à de nós seres humanos. Por exemplo, eu olharia para você agora e diria, você está interessado no que eu estou falando, eu consigo ver isso. Eu olharia para o ambiente que a gente está e conseguiria enxergar e saber tudo que existe nesse ambiente. Eu pensaria que nós temos mais 7 minutos para terminar esse vídeo, então vamos fazer mais rápido. Ou seja, ela teria um comportamento muito similar a um ser humano na maioria das coisas.
Então, essa tipo de, que a gente chama de strong, né, artificial intelligence, a gente está talvez umas 2 décadas ainda distante da mesma, porque a gente tem ainda a inteligência fraca, né? A gente está migrando para a inteligência artificial forte. E a preocupação que existe hoje, né, de vários visionários, empreendedores cientistas, como Stephen Hawking, né, o cientista na cadeira de rodas, que talvez seja o ser humano mais inteligente do mundo hoje, Elon Musk, que é talvez o melhor empreendedor hoje, Bill Gates, um dos melhores empreendedores da história, é que todos estão muito preocupados com a inteligência artificial. E por quê? Bem, porque a gente está migrando, a gente vai chegar a uma inteligência artificial que vai não só alcançar, mas como ultrapassar as capacidades humanas. É uma questão de tempo. Alguns cientistas acham que isso vai ser em 20 anos, 30 anos, outros são mais pessimistas, 50 anos, mas a grande maioria concorda que até o final desse século, computadores serão mais inteligentes e passarão ao ser humano em praticamente tudo, tá? Todas as capacidades. Bom, o problema é o seguinte, quando a gente chegar a uma inteligência artificial próxima de um humano, vamos imaginar assim, a nossa inteligência, né? A inteligência artificial da Bell, daqui a algumas décadas, fazendo graça. Daqui a algumas décadas, o que vai acontecer? Essa inteligência artificial, que é tão inteligente quanto você, vai começar a se autoprogramar com a sua capacidade, mas de uma maneira muito mais rápida. Ele é um computador, então ele pode acessar os recursos, por exemplo, da nuvem e o poder de processamento disponível, que é muito maior que o seu cérebro hoje, né? Então ele vai se programar mais rápido. Quando ele se programa mais rápido, ele vai ficar mais inteligente que você, vai chegar, vamos dizer assim, na inteligência de um Einstein, tá? E aí quanto mais inteligente ele fica, mais rápido ele se autoprograma. Então, o que os cientistas e os empreendedores temem é que se a gente não colocar um limite para essa inteligência artificial, ela pode, quando chegar a um nível do ser humano, ela pode se tornar milhões de vezes mais inteligente que um ser humano em apenas algumas horas. Porque ela vai se programar, vai ficar tão inteligente, fazer as coisas tão rápido, que ela em algumas horas ela vai poder sair desse patamar para 1 milhão de vezes mais potente. E quando isso acontecer, ninguém sabe o que vai acontecer, tá? Então há um debate enorme na comunidade científica de empreendedores aqui no Silicon Valley e no mundo sobre os limites da inteligência artificial. A gente teria que colocar algumas salvaguardas para a inteligência artificial, ou seja, dizer para ela, olha, você vai ter um limite, a partir desse limite você não vai passar, né? E por aí vai. Então é um assunto fascinante porque, na minha visão, vai acontecer. É uma questão de décadas. Vai ser 1, 2, 3, 4 ou 10 décadas. Mas vai acontecer. E quando acontecer, o perigo ela vai ser uma inteligência boazinha, né? É como diz, ela vai ser um bom Deus ou vai ser o diabo? A gente não sabe. Então há um debate atual aqui nos Estados Unidos, principalmente no Silicon Valley, sobre como, né, os programadores das empresas têm que colocar limite na inteligência artificial. E isso através de tratados nacionais e internacionais, né? Porque o problema da tecnologia é que ela é assimétrica. O que é isso? 2 pessoas numa garagem, como vocês já viram, elas podem fazer uma inteligência artificial para, por exemplo, derrubar o mercado financeiro e fazer com que eles fiquem mais ricos de forma mais rápida que o resto do mundo. Então, o poder ele é assimétrico, ou seja, 2 pessoas podem fazer algo que impacta o mundo todo, porque no mundo digital o nível de escalabilidade e de exponencialidade é muito alto. Então, esse é um grande debate, e parece ficção científica, mas, mais uma vez, ninguém imaginava que a gente teria um computador nas mãos do jeito que a gente tem hoje, 20 anos atrás. Imagina o que vai acontecer. Eu acho que assim, e é um tema que tem muita gente trabalhando para isso há muito tempo. Exato, há décadas. Né? Por exemplo, quando você faz faculdade nos Estados Unidos, você tem um advisor, que é um conselheiro. O meu conselheiro, ele trabalha há 50 anos nisso, desde que foi criado. E ele acredita que, de novo, é exponencial. Então, cada vez estão mais perto de conseguir recriar até mesmo emoções, né? Então, assim, eu acho que é um assunto bem interessante, porque ele falou de várias coisas super interessantes. Rei, você quer adicionar mais alguma coisa? Não, eu acho que é um assunto que tem que ser falado e levado a sério. As pessoas, quando a gente fala
Tem que ter uma opinião sobre isso. A inteligência artificial pode destruir o mundo, etc. As pessoas geralmente riem em falar, lembra dos filmes, né, de ficção científica. Mas é algo muito sério e talvez seja mais perigoso, por exemplo, que armas nucleares. Ou seja, as armas nucleares não destruíram o mundo exatamente porque a gente falou sobre isso e porque foram colocados tratados e certos acordos para diminuir a possibilidade dessas armas nucleares vazarem para grupos terroristas ou para países que não tinham uma maturidade para utilizá-las. Né? Tanto que até hoje só 10 países têm armas nucleares. Então, a inteligência artificial é a mesma coisa. A gente tem que colocar uma série de regras. Parece longe, parece ficção científica, mas está logo ali. Eu acho, e, na minha opinião, 20 anos, 30 anos no máximo. Teve uma vez, Rei, que eu fui numa aula de ética junto à inteligência artificial. E eles falaram, por exemplo, carros autônomos. Sim. O que acontece quando o carro tem que fazer uma decisão? Essa decisão é algo simples, o ser humano cria. Mas vamos supor que de um lado tem uma criança, do outro lado tem uma velhinha, e o carro tem que fazer a decisão de matar uma das duas. Exato. Não tem como desviar sem matar um dos dois. Detalhe, essa instrução, para o carro conseguir fazer essa instrução, de certa maneira tem que ser dada por um humano. Exato. Ou pelo menos programada por um humano. Então, existem também algumas implicações bem grandes de escolhas éticas. Exato. Que quando você ensina essa inteligência, o ser humano de certa maneira fez essas escolhas. Então assim, tem coisas bem profundas. Essa aula, quando eu fui, foi o Peter Thiel que deu. Exato. Assim, e que é um negócio, por exemplo, o próprio exemplo dos carros autônomos é uma coisa que a maioria das pessoas que eu conheço ainda acha que é ficção científica. Vivendo aqui no Vale, você sabe disso? A gente vê esses carros andando todo dia na rua. A gente foi, lembra? Sim. Dirigimos com... Nossa. Então, é um carro, você está aqui e está passando um carro sem motorista. Então, assim, em 5 anos você acredita que teremos o primeiro carro 100% autônomo. Em 3 meses teremos um carro 90% autônomo, que é o Tesla, com um upgrade de software. Em 3 meses ele dirigirá 90% do tempo sem necessidade humana. Isso agora, acontecendo now. Então, a gente é muito ruim de imaginar o futuro porque a gente pensa linearmente. Quando a gente pensa exponencialmente, a gente começa a ficar um pouco receoso porque as coisas são muito rápidas. Quando a gente vê, já passou. Se a gente pensar linearmente, a gente pensar nos últimos 50 anos aconteceu isso, então tem mais 50 Exato. anos até acontecer. Exato. O que a gente não pensa é que se for exponencial, se aconteceu X nos últimos 50 anos, para chegar em 2X, talvez seja um ano. Exatamente. Sabe? E no caso da inteligência artificial, ela pode ser a nossa última invenção. Porque se em algumas horas ela chegar a uma superinteligência 1 milhão de vezes mais poderosa do que um cérebro humano, o que ela vai fazer? Talvez ela decida que a gente não vale a pena compartilhar o planeta ou o universo com a gente, por alguma razão. Tem algumas discussões bem interessantes. E isso é uma coisa que deixa a gente pensando em o que a gente pode fazer. Minha contribuição é gerar um pouco dessa discussão. Perfeito. Rei, qual que vai ser o próximo assunto que a gente vai falar? Próximo assunto, vamos E tem lá. vários outros assuntos, viu? Tem vídeos bem legais que vocês podem encontrar no YouTube de vários assuntos que a gente tem falado, que mapeiam os 15 assuntos do livro. Próximo assunto tem tudo a ver com inteligência artificial, que é robótica. Robótica. Tem várias discussões éticas bem interessantes. Exato. Também. Então, baixa o livro, é gratuito, caso você queira aprender um pouco mais sobre esses assuntos. www.innovation2.co e a gente volta em breve. Obrigado.